Tá aparecendo aí, gente? Pronto, tá gravando, Andressa. Tá aparecendo já? Tá sim, tá Sim, sim. Pronto. Então, gente, boa tarde. Eu sou a Andresa, né, do semestre 6, e a gente vai falar um pouquinho sobre antihipertensivos, que é um assunto assim, muito importante, que vocês vão ver que vocês entraram em contato, assim, mais ou menos com alguns fármacos no S2, mais contato no S4, mas a partir de então, vocês vão usar assim para a vida, certo? Próximo semestre vocês vão precisar, já vão jogar vocês no consultório, em tese já é para vocês saberem, mas assim, é um assunto para a vida, de verdade, para o internato e para o médico generalista, ou até mesmo se você não for um cardiologista, um endocrinologista, um nefrologista, mas você vai precisar desse assunto. Então vamos lá. O que é hipertensão arterial sistêmica, né? A hipertensão arterial sistêmica ela é uma entidade, uma patologia clínica, certo? Que possui um determinado. Eu vou só desligar o WhatsApp para não ficar tocando aqui. Tá aparecendo aí ainda? Alô? Sim, sim, ainda tá. Show, pronto. Então, hipertensão arterial sistêmica, certo? É uma patologia em que o indivíduo tem um certo nível de pressão e esse nível de pressão ele acarreta em risco cardiovascular. Portanto, se ele traz riscos para a saúde, ele é necessário uma terapêutica e é isso que a gente vai ver hoje, certo? Mas quando eu considero um indivíduo hipertenso, quando eu dou o diagnóstico para ele de hipertensão arterial sistêmica, quando ele tem duas medidas aferidas em consultório médico, certo? De iguais ou maiores que 140/90, ou então você recebe seu paciente na emergência, você é médico emergencista ou plantonista, e recebe um paciente com a pressão de 180/110. A partir disso, o seu paciente já tem o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e você já pode pensar numa terapêutica para ele, mesmo não sendo cardiologista. Eu coloquei aqui no canto superior direito de vocês um mnemônico, assim, meu, mais ou menos, né? Porque, assim, fator de risco para hipertensão, todo mundo sabe, mesmo que você nem tenha estudado, talvez um leigo, se você perguntar para uma pessoa leiga, ela saiba dizer. Mas, assim, para a gente lembrar, né? O R, a gente lembra de quê? De resistência à insulina. Então, o paciente hipertenso, ele normalmente tem diabetes associado, ele tem uma resistência à insulina. O I, de idade, certo? Idade, qual idade? Homens acima de 55 anos e mulheres acima de 65 anos têm o maior risco. S, de social. Por que social? Social familiar. Porque se eu tenho meu pai e minha mãe que são hipertensos, eu tenho mais chances de ter hipertensão arterial sistêmica. C, de colesterol alto. Normalmente, os pacientes com hipertensão arterial sistêmica, eles vêm com o pacote todo. Então, eles também são dislipidêmicos, também têm o colesterol alto. E o O de obesidade, certo? Eu coloquei aqui a 7ª diretriz brasileira para a gente lembrar, porque, assim, esses estágios da hipertensão, hoje não vai ser obrigatório para que vocês saibam para a prova. Mas por que é importante? Porque é a partir que você decora esses estágios que você memoriza mesmo. Você vai saber tratar o seu paciente. Então, desde já, é bom para a gente estar situado mais ou menos esses estágios. Então, como é que a gente decora, certo? Segundo a diretriz brasileira, quem tem hipertensão arterial sistêmica, estágio 1, é a partir dos 140/90. Então, o paciente tem duas medidas de pressão com esse valor, ele já é hipertensão estágio 1, certo? E como é que a gente decora os próximos estágios sem pensar muito? Você adiciona 20 na pressão sistólica e 10 na pressão diastólica. Aí, adiciona 20, 160 por 110. Acima disso, estágio 2. Adiciona 20 na sistólica, 10 na diastólica, estágio 3, certo? Isso é para a vida. Mas, Andresa,
não tem só esses estágios. Eu já ouvi falar que tem o tal do pré-hipertenso. Na diretriz brasileira, os cardiologistas colocam uma pessoa pré-hipertensa. E como é que a gente decora esse valor? Imagine aí, se eu perguntar para um leigo, fulano de tal, qual é a pressão ideal que você acha assim que você queria ter para sempre, mesmo quando estiver velhinho? Ele vai dizer o quê? Vai dizer 120/80. Com certeza ele vai dizer isso, vai dizer 12/8, né? Pronto, então essa é a medida que a gente vai usar para decorar, certo? Por quê? Igual ou menor que 120/80, eu não tenho hipertensão de jeito nenhum. Mas se eu estou no intervalo maior que 120/80 e menor que 14/90, eu estou pré-hipertenso. O mesmo raciocínio do pré-diabético. Eu ainda não sou diabético, eu ainda não sou hipertenso. Mas se eu estou no pré, eu tenho riscos e tenho que tomar cuidado, certo? Então, os objetivos do nosso FAF é a gente saber as classes, né, de antihipertensivos e saber exemplos, saber os mecanismos de ação. Vocês vão entender que é muito importante saber os mecanismos de ação para você entender os efeitos adversos, porque às vezes a gente decora fármaco tal, causa isso, mas não sabe por quê. E geralmente, com muitas informações da vida, a gente acaba esquecendo, se decora. Então, se a gente sabe como chega até lá, é mais fácil. E como é que a gente vai associar essas drogas, certo? Então, vamos lá. Fisiopatologia. A gente sempre vê em todas as aulas que vocês vão ter, a gente sempre vê essa fórmula, né? O que é a pressão arterial? É o débito sistólico vezes a resistência, ou o débito cardíaco vezes a resistência periférica. Mas o que é isso, né? O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é o sangue que sai do coração, certo? Só que esse sangue, para influenciar na pressão arterial, eu preciso de alguns, como é que eu posso dizer? Falta a palavra, mas de algumas incógnitas, né? Tem algumas incógnitas, alguns fatores que vão interferir. Que fatores são esses? A pressão com que esse sangue sai, certo? A forma como o meu coração contrai para expulsar esse sangue e como esse sangue chegou até o coração, do momento que ele chegou até o momento que ele vai sair. Tudo isso interfere na pressão arterial, certo? O tanto de sangue que chegou lá, a veia a veia cava superior, como é que ela estava, no momento que ia chegar o sangue no coração. Então, tudo isso interfere na pressão arterial sistêmica. E quando esse sangue sai, que ele vai para a periferia, vai também me importar o estado que esse sangue, que essas artérias vão receber esse sangue que sai do coração. Então, tudo isso influencia na pressão arterial sistêmica. Então, essa é o que explica essa fórmula. Fisiopatologia. Continuando, existem dois sistemas muito importantes que interferem diretamente na pressão arterial, certo? Que sistemas são esses? São o sistema nervoso simpático e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos imaginar assim, como a gente viu no conceito que a patologia cardiovascular está ligada com a patologia da hipertensão arterial, vamos imaginar o quê? Diminuiu a pressão arterial. Mas diminuiu por quê? Um exemplo, um coração que está insuficiente, ele está com insuficiência cardíaca, está meio quengado, né, não consegue mais trabalhar direito. Então, o que é que vai acontecer? Esse coração não consegue mais bombear. Então, o sistema nervoso simpático acende a lanterna, né? Opa, precisamos ativá-lo. E quem são, por meio de quem, onde estão, né? Então, assim, o sistema nervoso simpático, ele atua por meio dos seus receptores que estão em diversas partes do corpo. Mas quais são os que importam para a gente? O receptor beta-1, que ele está no coração, que ele vai fazer o quê? Vai aumentar o débito cardíaco. Olha, esse coração não está trabalhando direito, precisamos aumentar o débito, aquilo que está saindo do coração. Ele também vai ser ativado o receptor alfa-1, que está onde? Nos músculos lisos. Por quê? Porque ele vai causar uma vasoconstrição. Para que essa vasoconstrição? Quando eu vasoconstringo, eu aumento a pressão, certo? Isso vai beneficiar onde? No retorno venoso, porque eu aumento o retorno venoso, aumento a chegada de sangue no coração, isso vai aumentar a pressão arterial. E outro receptor que a gente só associa o receptor beta-1, o receptor beta-1 está no coração, mas o receptor beta-1 também está nos rins, certo? E é por meio dele que também vai
vai o aumento da resistência periférica, resistência também na vasculatura renal e aumentar a pressão arterial, mas os receptores beta-1, eles também são responsáveis por aumentar a renina. Então, Andresa, quer dizer que não é só a diminuição do fluxo sanguíneo renal que ativa a renina? Não. Os receptores beta-1 também são responsáveis por aumentar a renina, certo? No meu rim. A renina aumenta a angiotensina, vai estimular a angiotensina, e a angiotensina por si só aumenta a resistência periférica e aumenta a pressão, certo? E a angiotensina 2 também vai ativar a aldosterona, e a aldosterona, como a gente já sabe, mas não custa lembrar, ela vai reter sódio, e junto com o sódio sempre vem quem? Sempre vem a água, certo? Então, isso vai acarretar no aumento do volume sanguíneo, que vai aumentar a pressão arterial. E essa retenção de sódio e água, ela também é incentivada pela diminuição do fluxo sanguíneo renal e o aumento da filtração glomerular. Então, essas respostas, no fim, elas se juntam em prol de uma coisa. Um coração insuficiente é necessário que ele trabalhe, então precisa aumentar a pressão arterial dele. Outro fluxograma, certo? Só para vocês fixarem como é que a gente chega no aumento da pressão arterial. Eu tenho um comprometimento da função cardíaca, um coração insuficiente a alguma coisa, alguma patologia, uma válvula que não está mais funcionando, alguma coisa assim. Isso vai diminuir a pressão, vai diminuir a força de saída do sangue, certo? Então, o que acontece? Reflexo baroreceptor. Quem são, né? De onde vem, para onde vão? Os reflexos baroreceptores são sensores de pressão localizados na artéria aorta, certo? Então, eles são capazes de medir a pressão com que aquele sangue está saindo. Ou seja, se eu diminuo a pressão, vai informação para o tronco encefálico e lá existem receptores vasomotores cardiovasculares. Ou seja, resumindo, precisamos que o sistema nervoso simpático haja. Ele precisa agir, precisa começar a agir. E a gente já viu que ele age de duas formas. Receptor beta, receptor alfa. Certo? Receptor alfa, vasoconstrição, aumento da pós-carga, ou seja, vai aumentar a vasoconstrição na chegada do sangue, porque vasoconstrição é aumento de pressão, certo? Vai aumentar a pressão ali, vai chegar mais sangue, eu vou aumentar a demanda do meu coração, aumento da pressão arterial. E o outro lado, pelo receptor beta, aquela cascata que a gente acabou de ver, que é o aumento da angiotensina, aldosterona, retenção de sódio, água, aumento da chegada de volume. Aí aqui são umas setinhas para vocês estudarem, que a gente vai ver cada um desses fármacos, como eles agem em toda essa cascata, por isso que é importante ter ela em mente. Vamos ver direitinho. Então, gente, a gente vai estudar essas 5 classes de antihipertensivos, diuréticos, simpaticolíticos, vasodilatadores, agentes do sistema renina-angiotensina, aldosterona e os bloqueadores do canal de cálcio. A gente vai começar pelos diuréticos, certo? Diuréticos, eu não vou me deter tanto neles. Por quê? Porque vocês não têm um TAF, né? Só deles, mas não posso deixar de falar porque eles são importantes na terapêutica da hipertensão arterial sistêmica. Quais, né? Os diuréticos tiazídicos, diuréticos de álcool e os poupadores de potássio, certo? Então, vamos lá. A gente vai começar pelos diuréticos de álcool. Como eles atuam? Nós temos o túbulo contorcido proximal, nós temos a parte primária, secundária, dele, terciária, mas o que nos importa é o canal onde os diuréticos de alça vão atuar, que é no ramo ascendente espesso da alça de Henle, certo? Então, eles vão atuar no famoso canal sódio-potássio 2-cloro. Então, o que eles vão fazer? Eles vão bloquear esse canal, certo? Que é um canal muito importante. Por quê? Porque ele é responsável pela absorção de 25% de todo o sódio que a gente reabsorve. Ou seja, se eu bloqueio a reabsorção dessa quantidade grande de cátions, isto é, do sódio,
eu vou ter um benefício muito grande. Mas como, Andresa? Como é? Eu nunca consigo entender como é que eu bloqueio esse canal e eu vou ajudar na minha hipertensão. Ora, um dos objetivos da hipertensão arterial é perder volume. E geralmente o paciente que se utiliza de diurético de alça é porque ele está congesto, é demasiado. Ele precisa tirar água. Então, como é que eu faço isso? Quando esse canal sódio e potássio, 2-cloro, ele reabsorve, o rim está funcionando normalmente, ele está funcionando, né? Então, ele reabsorve essa quantidade de íons. Então, ele tira do túbulo que está a urina, ele retira esses íons. E para onde é que eles vão? Eles vão para a medula renal, certo? E nesse momento, o rim é tão esperto que nesse momento ele não reabsorve água. Essa parte da alça de Henle, ela é responsável só pela absorção de íons. Então, eu reabsorvo íons, e o que acontece? Essa parte da medula fica osmoticamente ativa, porque tem muitos íons, mas não veio água para diluir. Então, isso vai ser importante por quê? Porque lá no início do meu túbulo coletor, eu vou precisar dessa medula osmoticamente ativa, querendo puxar água, porque é lá que a água vai ser permitida de ser para ser absorvida. Então, no momento que esses íons são bloqueados pelo diurético de alça, eu não vou ter essa medula osmoticamente ativa. Por quê? Porque eu não reabsorvi os íons e logo eu não vou puxar lá no túbulo coletor a água. Então, essa água se esvai e vai sair na urina, certo? Por isso que os diuréticos de alça são tão importantes nesse aspecto. Tiazídicos. Onde atuam os tiazídicos? Os tiazídicos vão atuar no começo do túbulo contorcido distal. Como? Bloqueando o canal sódio-cloro. Mesmo raciocínio do diurético de alça. Diferença entre eles? Muitas. Mas, assim, a principal é que eles vão bloquear um canal que não reabsorve tanto sódio. Ou seja, se eu não reabsorvo tanto sódio, eu não vou impactar tanto essa medula, certo? Ela não vai ficar, como é que eu posso dizer? O sódio que eu bloqueei aqui não é, de certa forma, tão significativo para puxar água aqui no túbulo coletor. Ele é importante, claro. É por isso que a gente vai ver que a gente usa esses medicamentos. Mas não é tanto quanto os diuréticos de alça, certo? E a terceira classe são os poupadores de potássio, ou também conhecido como antagonistas da aldosterona. Por quê? Porque eles vão atuar bloqueando a aldosterona, certo? Bloqueando essa substância. E qual é a importância dela? A importância dela é que ela reabsorve sódio e secreta potássio, certo? Então, na verdade, os poupadores de potássio vão atuar no canal sódio-cloro, certo? Então, eu vou bloquear esse canal. Não vai ter a reabsorção grande de sódio ali. E por que eles não são tão importantes na terapêutica da hipertensão arterial sistêmica? Porque não é um canal, a gente vai ver, assim, se a gente for ver a porcentagem, é muito pouco de reabsorção de sódio ali. Então, sempre que vem sódio, vem água, né? A gente aprendeu isso. Então, não vai ter tanta reabsorção de água aí. Então, não vai ser tão importante, né? Um apanhado geral, diuréticos de alça, o principal fármaco é a furosemida, certo? E os seus principais efeitos adversos, como a gente já viu, hipotensão. Por quê? Porque tem uma perda de água excessiva gigantesca, né? Então, esse paciente ele pode ter sintomas de hipotensão e hipovolemia, por conta, por exemplo, porque eu vou retirar uma quantidade de água muito grande. Então, se esse paciente realmente não estiver precisando que seja retirado água, ele vai sentir, né? Hipocalemia. Por qual mecanismo? Pelo acúmulo de sódio não reabsorvido antes. Sobra tudo para o túbulo coletor. Ou seja, é exatamente o mecanismo que eu expliquei para vocês.
não reabsorve sódio e os outros íons, a medula não fica osmoticamente ativa, sobra tudo para o túbulo coletor e ele acaba não conseguindo reabsorver tudo isso. E por que acontece alcalose? Justamente pelo acúmulo de sódio não reabsorvido antes. O túbulo coletor, no momento que ele reabsorve sódio, ele vai eliminar 2 íons importantes. Quais são esses íons? O íon potássio e o íon H+, né? Que a gente vai ver que pacientes que, por exemplo, que usam esses diuréticos de alça, eles têm uma quantidade de potássio pouca no corpo. Por quê? Porque quando eu bloqueio a entrada de sódio, na verdade, hipercalemia, né? Porque quando eu bloqueio a entrada de sódio, eu bloqueio a saída de potássio. Então, eles têm o acúmulo de potássio e H+ no corpo. Eu estou com muito calor, misericórdia. Tiazídicos. Os tiazídicos, a principal classe é hidroclorotiazida. Perigo, gota. Por que eu botei essa informação, né? Porque, assim, lá no túbulo contorcido proximal, onde os tiazídicos são secretados, certo? Eles são eliminados lá no rim. Só que tem um detalhe, o ácido úrico, ele também é eliminado lá. Então, eu tenho meio que essa competição, ou o ácido úrico ou o tiazídico. O tiazídico acaba ganhando. Então, os níveis séricos de ácido úrico vão aumentar, certo? Então, daí o perigo da gota. Osteoporose. Por que os tiazídicos são conhecidos como terem benefício para a osteoporose? Ou seja, geralmente você vai ver no ambulatório um idosozinho utilizando o tiazídico. Por quê? Porque ele vai trazer benefício para o osso. Qual o mecanismo, né? Qual a explicação disso? É assim, no momento que os tiazídicos eles bloqueiam o canal sódio-cloro, eles deixam de reabsorver o sódio ali no túbulo contorcido distal, no começo, como a gente viu. Então, essa quantidade de sódio aumentada ali, e que deixa de ser reabsorvida, a gente vai ver aqui na figurinha, que tem um canal de sódio ali entrando passivamente. Então, essa quantidade de sódio que ficou ali no lúmen, que não foi reabsorvida, o cálcio vai se aproveitar disso e vai entrar, certo? Então, é por isso que a gente ouve a história de que os tiazídicos são bons para a osteoporose, porque eles estimulam a entrada de cálcio, certo? Hiperglicemia, a gente também escuta falar nisso. Cuidado com tiazídicos e tal. Só que, assim, foi visto que não é um efeito colateral tão significativo, a ponto de que seja prescrito os tiazídicos para os diabéticos. É tanto que a gente vai ver que os tiazídicos são primeira linha no tratamento da hipertensão, ou seja, eles são muito bons. Mas eles podem causar hiperglicemia, então tem que ficar de olho aberto, né? Por quê? Porque os tiazídicos, eles causam hiperpolarização da célula beta. E a gente viu lá no S1 que quando tem a hiperpolarização, essa célula não despolariza, logo ela não consegue agir. E qual é a ação da célula beta? É a liberação de insulina. Então, se eu hiperpolarizo essa célula, eu vou inibir a liberação de insulina. Então, é para a gente ter cuidado. Esse efeito não vale para todos os pacientes, então nem sempre todos os pacientes se sentem, recebem esse efeito, né? O seu corpo reage assim, mas foi visto que tem essa hiperglicemia aí, então cuidado. E hiperlipidemia, certo? Não sabemos o porquê, os guidelines não explicaram, a gente não tem uma resposta, mas o que os estudos viram é que pacientes que usam os tiazídicos, eles têm um nível de colesterol total e lipoproteínas, o LDL, aumentado, certo? Então, cuidado nesses efeitos adversos aí. Alcalose, hipocalemia, hiperglicemia, hiperuricemia e hiperlipidemia. Poupadores de potássio, espironolactona, né? Eles previnem a hipocalemia e a alcalose, certo? Porque qual é o mecanismo da aldosterona? Eles vão inibir a aldosterona. Então, a aldosterona
reabsorve sódio e elimina potássio ou H+. No momento que eu não reabsorvo sódio, eu não elimino potássio. Então, o que o diurético de álcool e os tiazídicos faziam, o que era? Deixavam todo o sódio ali para o túbulo coletor te vira, agora tu vai atuar. E o que eles faziam? Não temos que reabsorver todo o sódio que antes não conseguíamos e tal, e agora, aí o que faz? Reabsorve muito sódio, elimina potássio, libera H+, e tal, porque tem que manter o equilíbrio eletrolítico. Se eu reabsorvo um cátion, eu tenho que eliminar outro cátion, certo? Então, os poupadores de potássio são conhecidos por isso, por amenizar o efeito dos diuréticos. Pouco efeito diurético. Por quê? Porque ele não é um canal tão importante, não reabsorve tanto sódio, então ele vai ter pouco efeito diurético. Né? Na prática, cuidado com os efeitos adversos, certo? A gente já viu que ele pode causar hipercalemia, certo? Mas por que a ginecomastia, por que a atrofia testicular e os distúrbios menstruais? Porque eles podem atuar no receptor. Não está bem assim dito como na literatura eu fui procurar, não está bem dito como é que eles atuam, mas o fato é que eles atuam, certo? Nesses receptores, estimulando. Então, alguns pacientes podem ter ginecomastia, atrofia testicular, distúrbios menstruais, mas não é algo que ocorre, assim, comumente, né, para ser proscrito. Vamos lá, segunda parte. Segunda classe. Fiquem aí, viu? Não saiam, não desistam. Eu não gosto dessa classe, certo? Vou logo dizendo. Porque a gente não utiliza mais na prática clínica, entendeu? E, tipo, às vezes a gente fica gastando neurônio, para memorizar uma coisa que a gente não usa tanto mais. Mas vamos lá. Os simpaticolíticos. O que são eles, né? Simpaticolítico, lítico. Quebra o sistema simpático. Então, onde eles vão atuar? Onde o sistema nervoso simpático atua. E onde eles estão, que a gente já viu. Receptores beta no coração, receptores alfa, que estão nos vasos, e os receptores beta, não esqueçam, também estão nos rins. Então, esses fármacos vão atrás de quebrar a ação do sistema nervoso simpático onde ele estiver, certo? A gente vai ver também que nessa figura também tem os terminais simpáticos, ali na região, nos neurônios pré-ganglionares. Por quê? Porque o sistema nervoso simpático vai atuar ali. Mas a gente vai ver que é tanto efeito colateral que a gente não usa na prática. Então, vamos lá. Exemplos de fármacos que quebram o sistema nervoso simpático, né? Que inibem a ação dele. Gente, se eu estiver falando rápido, se tiver alguma dúvida, se vocês ainda estiverem aí, por favor, não dá para não ver nada, parece que estou falando só, certo? Vocês sinalizam. Não, tranquilo. Pronto. Vamos lá. Exemplo de fármacos que quebram o sistema nervoso simpático. Vamos lá. Vamos pensar primeiro os de ação central, que atuam aqui no cérebro, certo? São os agonistas seletivos alfa-2. Por que esse nome? Certo? Porque eles vão fazer um efeito agonista, eles vão estimular o receptor alfa-2. Onde está esse receptor alfa-2? Ele está no neurônio pré-ganglionar. Imagina, lá no cérebro, certo? Central, parte central, aqui, né? Ação central. Então, por que ele vai atuar aí? Porque, assim, veja bem, o receptor alfa-2, lembra lá no S2, quando a gente estuda com Roberto César, que o receptor alfa-2, ele tem uma função, não é excitatória, é inibitória, certo? Então, o que vai acontecer? Ele vai desestimular a saída da noradrenalina para a fenda sináptica, certo? Então, se eu estimulo esse receptor alfa-2 e ele é inibitório, então eu vou estimular a inibição. Isto é, não vai sair vesículas de noradrenalina ali para a fenda sináptica. Então, isso é bom. Por quê? Porque eu quero que o sistema nervoso simpático não funcione, certo? Então, por isso que foram criados agonistas seletivos alfa-2, que são quem? Esses daí. Cuidado nos efeitos adversos. Por quê? Porque a gente viu lá no S2 o quê? Né? Algumas pessoas viram, outras não. Enfim. Mas a gente viu que quando eu bloqueio o sistema nervoso simpático, quem é que vai predominar? O parasimpático, certo? Então, e juntamente com ele, os seus
efeitos, que são boca seca, sonolência, sedação. A gente vai ver que, assim, a maioria dos fármacos que atuam, que tem ação central, eles vão ter esse efeito colateral, sonolência, sedação e tal. Hipotensão postural, por quê? Porque eu tenho como é que eu posso dizer? Eu tenho um bloqueio do sistema nervoso simpático de forma muito agressiva, de certa forma, certo? Porque ele vai bloquear lá no início, a saída de vesículas. Então, essa hipotensão postural pode ser significativa em alguns pacientes. E lembrar da disfunção sexual, porque o mecanismo de ereção e ejaculação, tanto o sistema nervoso simpático quanto o parasimpático, eles atuam. Então, se eu bloqueio qualquer um dos dois, eu posso ter disfunção sexual. Se eu tivesse que decorar 2 fármacos agonistas alfa-2, quais eu escolheria? Metildopa, por quê? Porque é um antihipertensivo ainda utilizado hoje. Importante porque na gravidez, certo? Ele é usado sobretudo na gravidez. Nunca vi ele sendo usado em outro canto. Por quê? Porque não causa teratogenicidade, certo? E o segundo é a clonidina, que é um antihipertensivo que eles ainda conseguem meio que se for um paciente que é refratário à terapia e já está utilizando os fármacos de primeira linha, que a gente vai ver mais na frente, e mesmo assim não está funcionando, eu posso usar um agonista alfa-2. Ainda lá em cima, na verdade, não, já descemos, certo? Já acabamos com os fármacos de ação central. Aí a gente vai descer. Receptores alfa-1. Eles estão aonde? Em vários locais do corpo, mas onde é que eu preciso saber onde é que é importante na terapêutica da hipertensão? Nos vasos sanguíneos. Os receptores alfa-1, eles estão no vaso sanguíneo. E qual a atuação deles? Eles vão, se eu bloqueio, certo? Esse receptor, ele vai vasodilatar. Por quê? Porque qual a função do sistema nervoso simpático? Vasoconstrição. Então, eu tenho que bloquear, diferente do lado de cima, que eu queria estimular. Esse eu quero bloquear. Por isso, eu vou atrás de fármacos alfa-bloqueadores, certo? Aqui a figurinha para ilustrar aqui que o receptor, uma vez que ele age vasoconstrigindo, por isso que liberando a noradrenalina, por isso que eu quero bloquear essa ação. Se eu tivesse que decorar, eu decoraria qual fármaco antagonista alfa-1. Lembrando que o alfa-1 é o receptor do sistema nervoso simpático, ele causa vasoconstrição. Eu não quero isso, quero vasodilatação, por isso que eu vou antagonizar, certo? Prazosina, doxazosina e terazosina. Por que que eu escolhi esses? Porque são antihipertensivos que eles atuam na hipertensão e também como benefício para a hiperplasia prostática benigna. Por quê? O que é isso, né? De onde vem para onde vai? Hiperplasia, o que é? É a hiperplasia da próstata, certo? Então, as células da próstata, em certo momento da vida dos homens, foi visto que todos os homens, em algum momento da vida, vão ter hiperplasia, certo? Por isso a importância desse fármaco. Então, vai causar uma hiperplasia ali das células prostáticas e o canal uretral ele vai ficar obstruído, certo? Vai chegar um momento que pode obstruir tudo. Claro que o paciente é sintomático e tal, e geralmente descobre antes, não tem a oclusão completa. Mas por que os alfa-1s eles são benéficos? Porque eles causam relaxamento do músculo liso, certo? Da cápsula da próstata e da uretra prostática. Então, todo esse sistema aqui, ele vai ser beneficiado por antagonistas alfa-1, porque o papel dele é vasodilatar. E ele vasodilata tudo, inclusive a próstata. Por isso, pacientes idosos que têm hipertensão e têm hiperplasia associada, geralmente vocês vão ver tomando esses fármacos, certo? Efeitos colaterais. Hipotensão postural. Por que hipotensão postural? Porque, gente, a gente vai ver que eles estão no músculo liso, certo? Esses receptores alfa. E onde é que tem músculo liso? Na artéria e na veia, certo? Então, no momento que eu vasodilato, por exemplo, o mecanismo de hipotensão postural, como é que eu vou explicar para vocês?
Quando há uma vasodilatação, sobretudo venular, quando eu vasodilato, eu diminuo a pressão, certo? E as veias, a gente vê que elas têm, inclusive, válvulas para empurrar o sangue. Por quê? Porque, além de ser difícil, a gravidade impede, entendeu? Então, a gravidade faz com que o sangue desça e não que suba. Então, no momento que eu vasodilato, eu ainda ajudo junto com a gravidade, entendeu? A esse sangue não chegar até o coração. Então, quando eu tenho uma vasodilatação venular, por isso que esses pacientes sentem essa hipotensão postural, porque chega menos sangue, né? Porque eu diminuo a pressão ali de chegada do sangue até o coração. E essa hipotensão explica se eu tenho menos sangue chegando ali, eu tenho uma taquicardia reflexa, né? Porque tem menos sangue chegando ao coração. Caraca, precisamos de sangue, vamos trabalhar. Aí ele aumenta a frequência cardíaca. Retenção de líquido, por quê? Porque essa vasodilatação geralmente aumenta a capacitância, a capacidade das vênulas de armazenar sangue, certo? Então, em poucos pacientes é visto isso, mas a gente coloca aí e explica esse mecanismo. E a obstrução nasal. Por que acontece isso? Porque, assim, vamos imaginar aqui o epitélio celular do nariz, certo? Quando eu tenho uma vasodilatação, eu aumento o espaço entre as células, entendeu? Então, geralmente, pode haver um exudato, ou seja, sair líquido do vaso para fora. Então, essa obstrução nasal, ela é explicada por isso. A saída de líquido fica congestionado, então esses fármacos podem causar esses efeitos aí. Receptores beta-adrenérgicos, terceira opção, certo? O que eu vou fazer? Eu preciso bloquear eles. Por quê? Porque eles aumentam o débito cardíaco, aumentam a resistência periférica. Então, uma vez que eu uso beta-bloqueadores, que são os conhecidos como beta-blockers, eu diminuo a ação do receptor beta-1 no coração e diminuo a ação da renina, angiotensina, aldosterona. Eu não vou repetir tudo, né, que eu acho que vocês já fixaram, né? Então, os beta-bloqueadores vão atuar onde? No coração, diminuindo o débito cardíaco, então eles são depressores cardíacos, ou seja, vou dizer assim, coraçãozinho aí, baixa sua bola, certo? Que tá contraindo com muita força, tá jogando muito sangue para a periferia. Então, eu vou diminuir a pressão arterial. E os beta-bloqueadores também vão atuar lá no rim, diminuindo a secreção de renina, certo? E, consequentemente, a aldosterona, a retenção de só de água, diminuição do volume sanguíneo e diminuição da pressão arterial. Se eu tivesse que decorar, quais são os beta-blockers que eu iria decorar, certo? Primeiro, os antagonistas beta-1, atenolol e metoprolol. Por quê? Porque eles vão antagonizar o receptor beta-1 no coração, ou seja, eles vão dizer, coraçãozinho, baixa a bola aí. Então, eles são importantes. Por quê? Porque eles vão... porque eles vão fazer o quê? Eles vão reduzir o por cronotropismo, ou seja, cronos tempo. Eles vão diminuir a frequência do coração e atuar por meio do inotropismo. Inotropismo, inotropo, força, certo? Então, eles vão reduzir a força. Eles vão deprimir, resumindo, o coração, certo? Antagonistas beta não seletivos, ou seja, vai atuar em beta 1 e beta 2. Por que eles são perigosos? Porque a gente já viu que os beta 2, o beta 1 está no coração, mas o beta 2, ele está no pulmão. E o beta 2, ele tem a função natural dele de vasodilatar os brônquios, os bronquíolos. Então, quando eu tenho um antagonista, eu vou bloquear essa vasodilatação bronquiolar. Então, isso pode ser perigoso para pacientes asmáticos, ou seja, propanolol, nadolol, principalmente propanolol. Cuidado com pacientes asmáticos, certo? A gente escuta isso para sempre, no S7, no S6. Cuidado com propanolol em pacientes asmáticos, certo? E, por último, os mais sabidos de todos, né? Porque eu acho assim, caraca, quem pensou nisso? Ora, eu vou antagonizar o beta
E o alfa, mas não o alfa 1, porque o alfa 1 é que está no vaso. Então, eu vou deprimir os dois sistemas, que é no coração e nos vasos. Ou seja, eles são vasodilatadores e ainda reduzem o débito cardíaco. Perfeito, né? Então, carvedilol e labetalol. Terceiro, classe de fármacos, os vasodilatadores. Não desistam, certo? Estamos chegando lá. 2 mecanismos de ação principal dos vasodilatadores. Liberação direta de óxido nítrico, ou seja, eu tomo fármaco e o próprio fármaco já libera óxido nítrico. Outra opção esse fármaco, eu tomo fármaco e ele induz a liberação de óxido nítrico pelo endotélio, como está mostrando aqui a nossa figurinha. Exemplos de fármacos, hidralazina, nitrato e nitropruseto de sódio, certo? Outro mecanismo dos vasodilatadores diretos, a hiperpolarização, certo? Ele vai hiperpolarizar o canal de potássio que tem no músculo liso. Então, ele vai deixar mais resistente à despolarização e, consequentemente, eu não vou ter a vasoconstrição. E é isso que eu quero. Eu quero vasodilatar tudo. Por isso que o nome do fármaco, né? Vasodilatador direto. Então, eu tenho essas duas opções. Ou por meio do canal de potássio, ou liberação de óxido nítrico, certo? Esses dois que estão de verdinho é porque eles são somente intravenosos, certo? Antes de olhar para essa figura, prestem atenção na minha fala, né? Não tentem ler a figura, eu vou explicar, que é isso, né? Quando eu me utilizo de um fármaco vasodilatador, o que ele vai fazer, que a gente acabou de ver? Ele vai diminuir a resistência vascular sistêmica, porque ele vai dilatar tudo, certo? E essa vasodilatação, ela vai causar, consequentemente, uma diminuição da pressão arterial. Só que no momento que eu diminuo a pressão arterial, os meus sistemas, que são dois, quais? O sistema nervoso simpático e o sistema renina-angiotensina, eles não estão bloqueados. Então, o que eles vão fazer? O que o corpo vai dizer? Caraca, tá diminuindo a pressão arterial. Vamos lá, sistemas, vamos agir. Então, começa a descer uma descarga lá de cima do sistema nervoso simpático e ele vai começar, vamos lá, vamos aumentar a resistência, vamos aumentar a frequência, a contratilidade, capacitância venosa, vamos fazer tudo para aumentar essa pressão. O que está acontecendo? E, por outro lado, também o rim vai atuar, né? Caraca, vamos liberar renina, angiotensina, aldosterona e tal. É por isso, gente, que a gente diz que você nunca vai ouvir um paciente dizendo assim, qual é o seu tratamento para hipertensão? Eu só uso vasodilatador. Mentira, tá errado, certo? Porque senão não vai adiantar nada. Uma vez que eu tomo vasodilatador, meu corpo vai se readaptar. Então, como é que a gente encontra esses pacientes nos ambulatórios da vida, né? Próximo semestre vocês vão estar. Deus quiser, se o corona não deixar, né? Por isso vocês vão ver esses pacientes com uso de beta-bloqueadores, porque eles vão bloquear o sistema nervoso simpático, e diuréticos, porque eles vão diminuir a ação renal. Então, essas são as respostas compensatórias dos vasodilatadores. Dilatação venosa, eu já falei um pouquinho dela, né? Mas, assim, nitratos e nitroprusetos de sódio, eles possuem dilatação venosa. E isso justifica o efeito adverso de hipotensão postural, porque eu já expliquei para vocês, como eles atuam na vênula, eles vasodilatam a vênula não precisa de pressão, porque ela precisa jogar esse sangue lá para cima. Então, quando eu vasodilato, eu diminuo a pressão, chega menos sangue e o paciente quando vai levantar, não tem força do sangue voltar, né? Então, ele tem hipotensão postural. Observação. Nitropruseto de sódio tem efeito... ele tem efeito arteriolar, ou seja, ele vasodilata também a arteríola, mas ele tem efeito nos dois, certo? Por que eu utilizo na emergência hipertensiva? Porque é um fármaco rápido, potente, ele diminui, na prática você vê assim, a queda da pressão em poucos minutos, e ele é intravenoso, né? Não precisa tomar e tal, você aplica ali na hora e ele já ajuda tudo, né? Salva vidas. Quarta classe, agentes renina, angiotensina, aldosterona, certo? A gente já viu, já falou muito dele, já falou do mecanismo. Então, vamos lá. Quem é a primeira região do rim
que percebe a diminuição da pressão e fala, caraca, gente, vamos lá, vamos trabalhar aqui. É o aparato justo-glomerular dos rins, certo? Por que eles? Porque são eles, justamente eles ali pertinho do glomérulo, certo? Que eles vão liberar renina, né? Vão liberar essa enzima. Aí o angiotensinogênio, que é fabricado lá no fígado, vem ali pela corrente sanguínea, né? Aí a renina vai lá e catalisa, né? Essa substância. Só que ela catalisa em quê? Em angiotensina. Só que essa angiotensina, ela não fica ali no rim, não, gente. Ela sai ali pela corrente sanguínea, vai para todos os cantos. É por isso que a gente diz que a angiotensina tem a ação sistêmica, porque ela cai na corrente sanguínea e vai para todo o corpo. Então, onde tiver enzima conversora de angiotensina, vai ter angiotensina 2. É por isso que a angiotensina 2, ela tem, além da função de ativar, de aumentar a liberação de aldosterona, ela vasoconstringe. Mas ela não vasoconstringe só lá no rim, não. Ela vasoconstringe tudo. Porque onde tiver ECA, vai ter angiotensina 2. Por isso o perigo dela, né? Então, eu tenho angiotensina 2, aí ela vai atuar nos receptores de angiotensina, onde estiver eles, e vai causar vasoconstrição, retenção de sódio e aumento da pressão sanguínea, né? Retenção de sódio, mais uma vez, por meio da liberação da aldosterona, certo? Que reabsorve sódio e libera potássio. Reabsorve sódio e água e libera potássio ou H+. Enzima conversora de angiotensina, certo? Ela está num lugarzinho especial, que é no pulmão. Lá ela é responsável pela catalisação, pela destruição da bradicina e da substância P em peptídeos ativos. Isso é bom, certo? É bom que ela faça isso. Por quê? Porque essa substância P e bradicinina em excesso, vão causar vasodilatação, até aí ok. Mas elas vão causar angioedema. A gente vai ver que não é legal o angioedema, certo? Além de antihipertensivos, esses fármacos, eles podem atuar onde? Na doença renal crônica. Ora, qual uma das principais etiologias da doença renal crônica? Hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão arterial sistêmica a longo prazo causa doença renal crônica. Então, se eu tenho um antihipertensivo que vai diminuir ali a pressão renal, eu vou retardar essa doença renal, gente. Porque a gente viu que o começo do rim é capilar, é glomérulo. Então, eu vou vasodilatar aquilo tudo e eu vou impedir a progressão da doença. Insuficiência cardíaca. Por quê? Porque esses fármacos vão retardar, a remodelação cardíaca. Então, isso é positivo, certo? Porque uma vez que eu tenho meu coração remodelado, a pressão de contração do meu coração fica prejudicada. Então, se eu tenho fármacos que retardam isso ou revertem, ótimo. E pós-infarto agudo do miocárdio, foi visto que ele tem um benefício para não mortalidade. Efeitos adversos, certo? Injúria renal aguda. Por que esses fármacos causam isso, né? Sobretudo em quem tem estenose bilateral de artérias renais. A gente decora isso, né? Mas, assim, a explicação. Eu não sei se vai dar para ver o mouse, mas assim, eu vou tentar explicar com toda a força aqui para ver se vocês entendem, certo? Vaso que chega no rim, certo? Arteríola aferente, vaso que sai, arteríola eferente. Os fármacos que atuam inibidores da enzima conversora de angiotensina e os BRA, eles vão fazer o quê? Eles vão, no rim, né? Eles vão vasodilatar a arteríola que sai, certo? A arteríola eferente. Então, quando eu vasodilatar a arteríola eferente, eu diminuo a pressão aqui do tufo glomerular. Bom, ótimo, né? Que legal. Mas vocês têm que entender que eu já tenho uma estenose bilateral de artérias renais. Ou seja, já chega pouco sangue ali. Então, quando eu diminuo essa pressão, eu deixo o rim, porque quando eu diminuo a pressão, eu diminuo a força de filtração e tudo mais do rim. Então, se já tem pouco sangue chegando ali, eu ainda diminuo a pressão ainda mais, o rim não vai filtrar mais nada, gente. Então, vai começar a ter acúmulo de creatinina, acúmulo de ureia. É por isso que eu tenho injúria renal aguda ou insuficiência renal aguda em pacientes
com estenose bilateral de artérias que usam IECA e BRA. Então, eu não posso, de jeito nenhum, certo? Hipercalemia. Por que esses fármacos dão hipercalemia? Porque eu vou bloquear a aldosterona, certo? E a aldosterona é responsável pela reabsorção de sódio e eliminação de potássio. Quando eu bloqueio isso, eu não reabsorvo mais sódio, mas também eu não elimino mais potássio. Então, hipercalemia. Tosse seca e angioedema. Por quê? Somente para os IECAs, porque os IECAs vão bloquear a enzima conversora de angiotensina, que está lá no rim, está no rim também, mas está no pulmão, certo? E no momento que eu bloqueio, eu acumulo bradicinina e substância P, que vão causar a tosse seca e o angioedema. Contraindicado em mulheres férteis. Por quê? E gestação, porque são teratogênicos. Aqui o angiotensina, ou o angioedema, certo? Que esses fármacos podem causar, por meio do acúmulo de bradicinina e substância P. IECA ou BRA, qual o melhor? IECA, por quê? Foi visto que, não é que eles sejam melhores, mas é porque a gente tem mais estudos, eles são mais baratos. Então, hoje, se IECA ou BRA, geralmente vai se optar pelo IECA. Se o paciente tiver os efeitos de tosse seca, angioedema, aí que você vai para o BRA. A gente tem menos pesquisas com o BRA, certo? E ele é mais caro. Então, Suzão aí e outra. O Suzão também dá losartana, né? Mas a gente prefere o IECA porque tem mais estudo. E BRA, losartana, 2 exemplos de fármaco, losartana e valsartana. E, importante, os dois não podem serem usados juntos. Mas por que, se eles são tão maravilhosos e tal? Mas lembrem, os fármacos que atuam nesse sistema, eles causam hipercalemia, né? Lembrem aqui, hipercalemia. Então, se eu tenho 2 fármacos que causam hipercalemia, eu vou ter uma arritmia, certo? Porque a gente vai ver que muito potássio no corpo vai causar uma disfunção no coração e vai causar arritmia. Então, isso não é legal, certo? Aumenta a mortalidade. E os inibidores de renina, o alisquireno, né? Rapidinho, antes de tu continuar, como é que o IECA e o BRA bloqueiam a aldosterona de novo? Tá, vamos voltar. Como é que o IECA e o BRA, eles bloqueiam a aldosterona, certo? Porque, assim, o IECA, o que ele causa? É inibidor da enzima conversora de angiotensina, certo? Então, eu bloqueio a enzima bem aqui, certo? Então, eu não vou ter a conversão de angiotensina 1 e angiotensina 2. Então, eu não vou ter a atuação da angiotensina nos seus receptores e nem vou ter a estimulação da aldosterona, entendeu? Então, ela meio que, ele não bloqueia, né? Eu fui infeliz na minha colocação. Ele não bloqueia, ele deixa de estimular. Entendeu? Então, no caso, os BRAs também causariam isso? Não, mais ou menos. É porque, assim, os BRAs, eles vão atuar como, né? Eu acabei deixando de explicar isso. O IECA, ele vai inibir a enzima conversora. Ai, meu Deus do céu, o que foi isso que eu fiz? Aqui. O IECA, ele não vai deixar que tenha angiotensina 2. Vocês entenderam por quê, né? Porque eu vou inibir a enzima que converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Ok? Acho que é ok. Certo? E o BRA, o que ele vai fazer? É bloqueador do receptor de angiotensina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bloquear o receptor da angiotensina. Ou seja, a enzima ainda vai estar convertendo, certo? Eu vou ter angiotensina, mas eu não vou ter o receptor da angiotensina. Ela vai ficar livre lá, mas e aí? Não tem receptor, não vai desencadear todos os mecanismos intracelulares. Eu não vou ter que receba a angiotensina para ela atuar. Ai, Jesus, o que eu tô fazendo? Entendeu? A pessoa que fez a pergunta? Se não entendeu, eu explico de novo. Alô? Não, ok. Tu entendeu? Tipo, então, quando eu não tenho atuação da angiotensina 2, eu não vou ter nem a vasoconstrição,
nem a atuação, a estimulação da aldosterona, entendeu? Então, a aldosterona não é bloqueada, ela deixa de ser estimulada. Enfim, eu espero que tenha dado para entender. Então, por que que só o IECA ele vai causar angioedema? Porque o IECA, ele vai... Cadê o mouse? Porque o IECA vai bloquear essa enzima, certo? O BRA, eu não vou bloquear a enzima. O BRA, eu vou impedir que a angiotensina faça seus efeitos. Eu vou bloquear o receptor dela. Sem receptor, não tem como ela dizer, olha, vasoconstrija, faça isso, aumente a aldosterona. Não tem como, entendeu? Então, a enzima ainda vai estar ali, ativa e catalisando a bradicimina e a substância P. Eu espero que tenha dado realmente para entender. Eu explico de novo, se não tiver dado. Mas, enfim, vamos seguir. Sim, inibidores de renina. Por que, então, que eu não faço isso, ó? Por que eu não bloqueio lá em cima, lá no começo, lá na renina, né? Porque aí eu não ia ter nem angiotensina 1, nem angiotensina 2, né? Não ia ter nada, não ia ter vasoconstrição, nem liberação de aldosterona. Mas, gente, foi visto que, primeiro que não teve pesquisa suficiente, não foi para frente, certo? Mas as pesquisas que tiveram, viram que o alisquireno, ele não tem boa absorção, certo, no corpo, e tem um metabolismo de primeira passagem muito alto. Ou seja, boa parte do fármaco é inativado no fígado, antes mesmo dele fazer sua ação. Então, não foi para frente, certo? Última classe de antihipertensivos, bloqueadores dos canais de cálcio. Quem são, de onde vêm, para onde vão, né? Bom, bloqueadores dos canais de cálcio, dihidropiridínicos e não dihidropiridínicos. Se dividem nessas duas classes, não, duas subclasses, digamos assim. E qual a diferença deles dois? Dihidropiridínico, eles são mais vasodilatadores, ou seja, eles vão ter sua ação principal vasodilatando mesmo, certo? Inibindo a contração da musculatura lisa vascular. Quem são? Nifedipino e amlodipino. E os não dihidropiridínicos, que eles vão ter uma atuação diferente. Eles vão atuar mais no coração, eles vão ser mais depressores cardíacos, vão ter uma ação mais parecida com os beta-blockers, sendo que é diferente, certo? Mas como é que eles agem? Bloqueador do canal de cálcio. O que ele vai fazer? Ele vai impedir a entrada de cálcio na célula. Ora, no S2, a gente viu alguma coisa do tipo. É no S2? Acho que é no S2. É no S2. A gente vê que quem é o íon, o íon não, o cátion. O íon, né? O íon que é responsável pela contração, na verdade a gente vê isso na histologia, não é assim mesmo, que é responsável pela contração dos miofilamentos, e acontece aquele negócio todo lá que a gente decora e tal, nas células musculares, tanto esqueléticas como cardíacas e tal, é a entrada do cálcio, certo? Então, é o cálcio que vai se ligar na miosina e actina e vai ter a contração. Se eu bloqueio a entrada desse cálcio, eu não vou ter a contração, certo? Então, eu não vou ter a vasoconstrição. Então, eu vou ter exatamente o que eu quero. Relaxamento do músculo liso. E ele vai atuar no músculo liso, certo? E vai impedir, vai diminuir a contração do músculo cardíaco. Por quê? A contração do músculo cardíaco também é dependente da entrada de cálcio. Então, se eu bloqueio esses canais, não vai ter cálcio para entrar e fazer a contração. Beleza? Mas cuidado, né? Veja bem. Porque, assim, uma vez que eu bloqueio os canais de cálcio intracelular, eu tenho redução do nó sinoatrial, que é isso, né? É uma regiãozinha do coração, certo? E ele é responsável por dizer a hora que vai acontecer a despolarização do coração. Despolarização, consequentemente, contração e jogada de sangue para a periferia, certo? Então, se eu diminuo a entrada de cálcio ali nessa região, eu vou diminuir a função daquela região, certo? E qual a função daquela região? Mandar a frequência de batidas do coração.
Então, eu vou ter uma diminuição da frequência, ok. Mas eu diminuo também outra região do coração, que é a região do nó atrioventricular, tá aqui na figurinha. Nó sinoatrial, nó atrioventricular. Então, eu vou diminuir a entrada de sódio, diminuir a função dessas regiões. E qual é a função da região do átrio ventricular? Ela é responsável, o átrio contrai, certo? Mas o átrio contrai e em seguida quem contrai é o ventrículo. Só que essas informações estão, agora contraí, agora foi o átrio, aí agora é o ventrículo e tal. Mais ou menos assim, não é assim, né? Mas é óbvio que é a título de ilustração. Então, essa informação, ela é direta para não ser assíncrono, certo? Então, quando eu tenho a diminuição da entrada de cálcio, eu diminuo essa contração, diminuo a ação dessas células, certo? Então, elas vão ter uma diminuição da contração e da velocidade. Qual o perigo disso? Pode acontecer um bloqueio atrioventricular. Por quê? Porque a informação do átrio não vai chegar direito para o ventrículo. Então, causa um bloqueio ali, certo? E a gente vê isso no ECG e tal. Vocês vão aprender no S5 o que é bloqueio atrioventricular no ECG. Mas é grave, entendeu? Vai diminuir a função cardíaca. Não quero ter um bloqueio atrioventricular. Só que, por outro lado, quando eu diminuo a força de contração em pacientes que estão ali com dor, com angina, é importante, porque a angina está sendo causada por conta que o coração está fazendo esforço para bater. Então, se eu diminuo essa contração, eu reduzo a angina. Então, é meio que uma balança, né? Músculo liso do vaso é o mais sensível na atuação dos bloqueadores do canal de cálcio. Mais uma vez, onde é que a gente tem mais músculo liso? Na artéria ou na veia? A gente tem mais músculo liso na artéria, certo? Então, onde é que os bloqueadores dos canais de cálcio vão atuar mais? Nos músculos lisos arteriais, certo? Qual a importância disso? Porque quando eu tenho uma menor atuação nas veias, a gente vai ver que causa menos hipotensão postural. Por quê? Justamente pelo aquele mecanismo. Se eu não vasodilato a veia, eu não diminuo a pressão ali e o sangue consegue chegar direitinho, sem hipotensão postural, certo? Outros lugares que os bloqueadores do canal de cálcio podem atuar e podem ser úteis. No útero, certo? Como eles atuam? Eles reduzem as contrações, certo? Do trabalho de parto. Então, grávida que está ali com parto prematuro, é dado antihipertensivo, mas por que se ela não é nem hipertensa e tal? Porque eu vou diminuir as contrações por meio do bloqueio da entrada de cálcio, certo? Também no trato gastrointestinal, mas aí é ruim, por quê? Porque eu diminuo as contrações, diminuo o peristaltismo, certo? Do trato gastrointestinal, isso é ruim, vai causar constipação. Então, os efeitos colaterais. Eu posso ter uma depressão cardíaca, então eu vou ter uma bradicardia em pacientes que tomam esses medicamentos, isso pode ter um perigo para quem tem insuficiência cardíaca, certo? Que já tem um coração ali mais ou menos, aí eu ainda vou dar uma pancada no coração, cuidado, certo? A gente viu que pode causar bloqueio atrioventricular, a informação do átrio não passa para o ventrículo, está bloqueado justamente pela essa diminuição. Pode ter constipação e edema periférico. Por quê? Por que o edema periférico, né? A gente viu que eles são mais sensíveis no músculo liso, e, portanto, tem uma atuação maior nas arteríolas. Mas as vênulas, elas também têm músculo liso. Então, pode ter na verdade, não é nem pelo acúmulo de sangue, não, mas é porque foi visto que os bloqueadores dos canais de cálcio, eles aumentam a permeabilidade, entendeu? Inclusive, no S5, na nossa prova de cardiologia, a professora botou essa informação, tipo, ninguém sabia que os bloqueadores dos canais de cálcio causavam edema periférico, que a paciente estava lá congesta e tal, e o que estava causando esse edema? E era o bloqueador do canal de cálcio, porque ele aumenta a permeabilidade. Ali, no momento que ele vai vasodilatar, as arteríolas e vênulas, ele aumenta a permeabilidade, então acaba saindo líquido. E paciente com pressão alta, com problema no coração, geralmente ele tem edema, então ainda contribui ainda mais, né? Então, às vezes, ninguém sabe se o edema é pelo medicamento ou se é porque o paciente está congesto. Vamos lá, últimos slides. Quando é que eu trato esse negócio? Porque a gente vê assim, a farmacologia clínica, mas eu não trato paciente nenhum, eu só fico vendo mecanismo de ação de fármaco e tal.
importante, certo? Como é que eu trato esses pacientes? Como é que eu uso esses medicamentos? Essa ruma de coisas que eu acabei de aprender, né? Agora que eu acabei de ver. Por meio da memorização dos estágios da hipertensão arterial sistêmica, certo? Porque a partir do estágio que o paciente estiver, o paciente tem uma pressão de 15/80, ele está onde? Está no estágio 1, certo? Estágio 1 de hipertensão. Então, qual é o fármaco que eu vou pensar primeiro? Então, vamos lá. Pré-hipertensos, que são aqueles pacientes que estão ali na faixa de maior que 120/80, menor que 140/90, mudança no estilo de vida, certo? Eu só vou utilizar tratamento farmacológico se esse paciente tiver risco cardiovascular alto. Andresa, eu quero risco cardiovascular alto. Paciente já infartou, paciente já teve um AVC, alguma coisa do tipo, certo? Mas o meu paciente já está em estágio 1 de hipertensão, já tem a pressão de 140/90, o que eu vou fazer? Esse paciente nunca teve um infarto, nunca teve um AVC, vamos ver, olha, meu senhor, você precisa mudar de vida, precisa fazer exercício e tal, vamos aguardar, né? Mas se esse paciente já tem um risco cardiovascular, já tem um histórico familiar muito grande, pai e mãe, tomante hipertensivo e tal, não, a gente vai começar o tratamento farmacológico logo. E paciente com estágio 2 ou estágio 3, eu já inicio a terapêutica farmacológica. Mas nunca esquecer, gente, é importante conscientizar. Às vezes os próprios médicos falam, não sei o quê, MEV é mudança do estilo de vida, né? Ninguém faz e tal, mas é importante a gente, às vezes, a sua opinião vale muito a pena, assim, o paciente, às vezes, não escuta mãe e pai, mas escuta você, né, nós, futuramente. Então, é importante a gente falar. Paciente em estágio 1 de hipertensão. Quais são os fármacos de primeira linha que eu vou utilizar? Tiazídico, bloqueador do canal de cálcio e ECA-IBRA. São essas 3 classes, certo? Tiazídicos, bloqueador do canal de cálcio e ECA-IBRA. Primeira linha. Por quê? Porque são os que mais reduzem hipertensão, são os que têm efeito colateral não tão significativo, então essa vai ser sempre a minha primeira opção, certo? Só que às vezes o paciente já está em estágio 2, estágio 3, ou mesmo estágio 1, só que tem um risco cardiovascular muito alto, e às vezes já está com uma terapêutica, já está tomando um hidroclorotiazida, um nifedipino e um captopril. Já tá utilizando todos os 3. E agora, o que eu vou fazer, né? Eu posso, o quê? Aumentar a dose, mas às vezes se eu aumentar a dose vai ter efeito colateral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um fármaco de segunda linha. Não sei se está dando aí para ver. Mas todos esses são fármacos de segunda linha, que a gente acabou de ver, gente. Beta-bloqueador, espironolactona, que é um diurético, furosemida, alfa-bloqueador, alfa-2 agonista, vasodilatador direto, que não vai ser a minha opção, minha primeira opção, nunca. Mas se esse paciente já está não está controlado com as minhas drogas de primeira linha, eu tenho que lançar a mão de fármacos de segunda linha, certo? E é isso, fim. Eu sei que foi muita informação, né? Não sei nem se tem alguém aí, mas ainda talvez tenha só o Felipe. Mas é isso. Acabou. Obrigada, Andresa. Foi ótima aula. Pronto, é isso, gente. Um beijo. Andresa, Oi, alguma dúvida? Tenho. Tá bom. Quais são os medicamentos que eles são que comprovadamente reduzem o risco? São diuréticos, tiazídicos, ECA, BRA e antagonistas do canal de cálcio? E bloqueadores dos canais de cálcio. Certo. Bom, obrigada. Foi ótimo. Muito obrigada, Andresa. Tchau. Beijo, gente. Eu que agradeço. Felipe, pode parar a gravação. Nada, amor. Obrigada, Andressa. Tchau. Felipe, cadê tu? Tu tá aí? Obrigada, gente. O Felipe saiu. Brígida, tu tá aqui, socorro! Eu tô aqui, sim.
Como é que para a gravação agora? Deixa eu ver aqui. Então, aqui como é que